Amém, irmãos? Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos estudando esse livro aqui do nosso irmão Fernando Angeli, Conselhos Importantes para Novos Cristãos. Então, esse é o livro que está sendo nossa matéria, nosso livro base aqui para a matéria de EBD. E hoje, também antes de começar aqui, eu quero fazer algumas menções honrosas ao pastor Antônio Neto, que foi uma das pessoas que eu assisti aula, que contribuiu para a aula de hoje, e a um irmão nosso que morreu já há um tempo, chamado Francis Schaeffer, que tinha um importante trabalho ali com crianças e adolescentes. Então, essas duas pessoas contribuíram bastante aqui para os nossos estudos, né? E que Deus nos abençoe e que a gente venha compartilhar esse assunto que é tão importante para nós. Nós estávamos falando nas aulas passadas a questão do Evangelho. Então Deus ele nos salvou, Deus ele nos justificou. Nós vimos ali as etapas, a questão do arrependimento, do crer em Cristo. E Deus nos salvou. E agora? Seria muito fácil se Deus ele pegasse e simplesmente riscasse a nossa vida. Porque aí os nossos problemas acabariam. Então imagina assim, você virou cristão, Deus ele salvou você e a partir desse momento, agora Deus ele simplesmente tira você daqui e já leva lá para o céu. Seria muito mais fácil para nós. Mas não, a vida cristã ela é vivida também. E hoje nós vamos falar uma questão que ela é dualista. O que seria algo dualista? É como você pegasse uma coisa e dividisse ela em duas verdades. Hoje nós vamos falar a questão do que é santo e do que é mundano, que as pessoas falam num linguajar um pouquinho mais popular. Então lá na página, deixa aqui que eu até me perdi, na página 77. 77. 76, né? A gente já viu já o que é mundo, tá? A questão do sagrado e secular. Então, voltando a alguns pontos bem importantes da aula passada. Primeiramente, cultura. Quando nós falamos de cultura, não são apenas expressões artísticas, mas é qualquer tipo de, vamos dizer assim, de ação ou de característica que aquele povo passa entre gerações. Então, uma cultura pode ser tanto uma dança, mas uma cultura ela pode ser também uma vestimenta, uma comida. Tudo isso faz parte. Então, esse conceito de cultura, ele é muito maior. Uma outra coisa também que nós vimos na outra aula, a aula passada, foi a questão de mundo. Mundo pode significar tanto o cosmo, ou seja, tudo que Deus criou, a criação. O mundo pode expressar uma grande quantidade de pessoas, ou então uma grande quantidade, por exemplo, de uma parcela. Se eu falo assim, hoje todo mundo estava na escola bíblica. Significa que todas as pessoas da igreja estavam na escola bíblica. E não que o mundo inteiro, com 8 bilhões e poucas pessoas, estavam na escola bíblica. Nós temos um mundo também, no sentido do sistema mundano, que esse nós já vimos algumas vezes que ele é corrompido pelo maligno. E, enfim, nós temos um mundo também que é o local onde nós vivemos. Essa é algo também bastante importante que nós temos que lembrar. E quando a gente fala nessa questão de sagrado e secular, essas palavras elas aparecem ali com uma certa frequência. Às vezes elas aparecem até, vamos dizer assim, jogadas. Você está num contexto totalmente diferente e parece que a pessoa fala uma palavra de efeito, uma frase de efeito. E aí acaba misturando na nossa cabeça. Porém, hoje quando nós vamos falar do sagrado e do secular, a gente vai bater muito nessa questão do certo e do errado. Desde sempre, a igreja ela procurou essa questão do certo e do errado. O que está certo, correto. É correto você começar a pensar, falar assim, bom, agora eu virei cristão. Logo, tem coisas que são pecaminosas na minha vida e tem coisas que não são pecados. Então, assim, existem coisas, por exemplo, roubar. Todo mundo vai concordar que roubar é um pecado. Matar. Todo mundo vai também concordar que matar é um pecado. Música secular. Bebida alcoólica. Tatuagem. Brinco. Jogos.
aí a questão começa a ficar um pouquinho mais profunda. Assim como nós também falamos sobre a questão do pecado. Porque quando você pergunta para uma pessoa que não tem a Cristo se ela peca, às vezes ela olha e fala assim, pecado, poxa, eu acho que eu não peco, né? Ah, eu acho que eu não peco, não, eu não roubo, eu não mato, eu não, sei lá, não vendo drogas, né? Não sou condenado pela justiça. E aí quando a gente vai colocando algumas questões pontuais que Jesus ele coloca no nosso coração e que ele expõe à nossa vida, a gente percebe que o pecado está muito mais ligado ao que nós fazemos, mas ele está ligado também à nossa natureza. Às vezes uma natureza em que ela nem aparece. Sabe aquele pecadinho que Jesus falou assim, olha, só de você ver uma pessoa e cobiçar, ali você é um adúltero, só de você odiar o seu inimigo ou o seu irmão, né? Jesus compara você a um homicida, aí você vai vendo que a questão do pecado e a questão do que é errado, ela vai se tornando muito mais profunda. A igreja, ela começa então a fazer esse reflexo, esse raciocínio do que é pecado, né? Começa ali a comparar, opa, peraí, mas ela encontra um grande problema. Sempre quando você coloca as escrituras e alguma coisa para ser o seu padrão moral, ou seja, aquilo que você acha que é certo ou que é errado, você acaba errando. Porque tem que ser as escrituras. Quando nós colocamos, por exemplo, a própria igreja, uma pessoa ou qualquer coisa assim, é passível de falha. Então, nós temos que atentar que essa questão do certo ou do errado, essa questão moral, ela tem que estar ligada somente às escrituras. Porque homens, igreja, enfim, qualquer um que você possa imaginar, é passível de erro. E se você começa a ir na cabeça dessas pessoas, né, geralmente em tirinhas tal, você pode estar correndo um grande risco de cometer um erro teológico, de às vezes julgar uma coisa que não deveria, né? Aí começa a entrar aquelas coisas de religiosidade, que é uma série de práticas que vai te levar ao céu, que você nem pergunta de onde saíram essas práticas. E geralmente são práticas humanas, de uma interpretação de uma pessoa que às vezes não usou as escrituras, usou a cultura dela, ou seja, usou tudo aquilo que as pessoas viveram e que transpassaram esses valores para ela, e ela começa a fazer o quê? A replicar e a dizer, ó, por exemplo, andar de tal jeito é pecado, ou andar de tal forma é pecado, ou fazer tal coisa é pecado, e aí começa aquela religiosidade que às vezes não tem um sentido bíblico. Então, são coisas que nós temos que começar a prestar atenção nisso, porque hoje nós somos bombardeados por isso, principalmente pela internet. Nós temos os teólogos de 2 minutos, né? Que a pessoa entra num tema que, às vezes, você tem centenas de anos de conhecimento e de pessoas estudando, e que às vezes olha e fala assim, meu Deus do céu, é muito difícil, e a pessoa em 2 minutos, ela resolve. Isso é que é o mais impressionante. Parece que ela resolve. Você fala, não, tal, e fala assim numa soberba, né, numa arrogância, que você fala assim, meu Deus do céu, né? Queria ter metade da coragem dessa pessoa, mas enfim, eu não tenho porque, né? Eu tento estudar um pouquinho mais e eu sei que não é desse jeito, né? Então, ali na página 77, eu gostaria que alguém lesse, por gentileza, o primeiro parágrafo. É certo que devemos ter uma mente transformada pela palavra de Deus. Contudo, precisamos considerar algo. Ao falarmos de mundo, alguns acabam confundindo, pensando que tudo o que está fora do ambiente da igreja local é mundano, enquanto o que está dentro é sagrado. Por esse motivo, alguns acabam trazendo muitos elementos estranhos ao culto, que seriam perfeitamente adequados fora dele. Antes de começar a nossa aula, eu queria ler uma referência que está em 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Tá? Porque é um conceito muito interessante que é mente cauterizada ou cauterização da mente. O que é algo cauterizado?
Imagina uma ferida, tá? Geralmente uma queimadura, onde cria uma certa camada ali de pele, de casca, ou de alguma coisa assim. E aquela ferida ela tá podre por dentro. Mas você olha e você toca, você não sente. Ela perde a sensibilidade. Então, a cauterização vem nesse sentido. Você perdeu a sensibilidade de algo ou alguma coisa. Alguém pode ler, por gentileza, o capítulo 4, verso 1 e 2 de 1 Timóteo? Eu leio. Pode ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, o que seria isso, irmãos? A pessoa ela começa a entrar em práticas pecaminosas e ela passa a não reconhecer mais que aquilo é pecado. Então, por exemplo, eu cometi um pecado. Eu, como cristão, o que eu preciso fazer? Primeiro, preciso reconhecer que aquilo é pecado, pedir perdão e abandonar. E o Erasmo faz isso na primeira vez. Na segunda vez, também. Na terceira vez, também. Na quarta vez, eu já começo assim, nem tanto, sabe? Vai chegar uma vez aí que eu nem vejo mais que aquilo é um erro. Por quê? Cauterizou minha mente. Aquilo está tão impregnado dentro de mim que eu não consigo mais enxergar que aquilo é pecado. Já viu, por exemplo, uma pessoa que comete o pecado do narcisismo? O que é uma pessoa narcisista? Ela faz tudo para ela. Tudo é pelo bem e pelo prol dela. Não importa. Se o Erasmo se der bem, essa sala inteira pode se dar mal, porque o importante é o Erasmo se dar bem. E é uma coisa que a pessoa faz que às vezes ela está com a mente tão cauterizada que ela prejudica meio mundo de gente e isso é pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo fala a questão do amor, para a gente amar o nosso próximo e ao nosso inimigo como a nós mesmos. Se nós amamos a nós mesmos, e eu creio que todo mundo se ama, a gente não vai fazer coisas que prejudiquem a nós mesmos de maneira consciente. Não, vou fazer isso aqui que eu vou me dar mal. Pelo contrário, você se ama tanto que você não quer se dar mal. Inclusive, às vezes você passa, né, por cima de outras pessoas e causa mal para outras pessoas porque você se coloca à frente. Então, é um pecado que às vezes a pessoa não enxerga, assim como outras coisas também que vão entrando pequenininho nas nossas vidas. Então, eu olho e falo assim, essa situação aqui, eu aguento, né? Não dá nada. Ah, não, tudo bem, eu posso ir até aqui, que ainda não é pecado. E aí, quando eu vejo assim, irmãos, eu nem mais estou vendo, né? Eu estou vivendo uma vida aí cheia de coisa errada. Não paro para pedir perdão, porque para mim é tão normal aquilo que eu não enxergo. Então isso é ter uma mente cauterizada. Você perdeu a sensibilidade, você perdeu a noção do que é pecado ou não na sua vida. E isso é algo que nós cristãos temos que tomar cuidado. Isso é algo que nós cristãos, vira e mexe, devemos fazer aquele exercíciozinho na nossa vida, né? Como é que está a minha fé, minhas atitudes, né? Deixa eu comparar aqui com as Escrituras para ver como está a minha vida espiritual, minha vida com Deus, minha vida para com a igreja, com os irmãos. Como é que eu estou exercendo essa função de cristão perante meu trabalho e todas as áreas da minha vida? Pode ter coisa na nossa vida que está cauterizada e nós nem percebemos. Tá? Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Então, você tem uma mente renovada e transformada pela palavra, como o livro coloca aqui já no primeiro parágrafo, é isso, nós temos que prestar atenção, porque a nossa mente ela tem que estar focada na palavra, ela tem que ser transformada pela palavra, para que pecados não entrem na nossa vida e simplesmente virem um hábito, que a gente não, assim, perde totalmente a noção. Lembrando que todo pecado, ele ofende primeiramente a Deus, que é santo, 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 que pagou pelos nossos pecados com a sua própria vida. Né? Eu até tinha falado aqui, provavelmente, se a gente tomasse uma chibatada que Cristo tomou por causa dos meus pecados, é bem provável que eu levaria bem mais a sério do que eu levo hoje. Porque somente Cristo pôde suportar isso por nós. Então, primeiramente, o nosso pecado ele ofende a Deus. Depois,
ele vai se espalhar ali pelas esferas. Seu casamento, sua família, questão com os irmãos, questão da sua empresa. Então, coisas que a gente tem que tomar cuidado. Essa questão da mente cauterizada. Alguém pode ler, por gentileza, o segundo parágrafo? Do livro. Isso, por favor, do livro. Página 77. O que queremos dizer aqui é que muitos passam a enxergar o ambiente congregacional como um ambiente redentivo por si, e que pode santificar qualquer elemento cultural ou prática simplesmente pelo fato de estar sendo praticada ou produzida pela instituição congregacional e por levar o nome de gospel. Pesado, né? Pode ler o próximo parágrafo, por gentileza. Dessa maneira, a visão do que é lícito ou ilícito perante o Senhor se torna superficial e supersticiosa e não bíblica, assim como a própria noção da liberdade cristã de desfrutarmos das dádivas de Deus e nos afastarmos daquilo que o desagrada, atenta de maneira equivocada, e relacionarmos o profano simplesmente às atividades e não aos princípios que as regem. Por exemplo, você pode ter a habilidade de ser um jogador de futebol, porém isso não quer dizer que você tem que fazer embaixadinhas no culto de domingo. Por outro lado, existem aqueles que acham que todo o trabalho que fazem fora da igreja é de alguma forma ruim e chamam de secular no sentido de mundano. Essa questão aqui que ele aponta como lícito e ilícito, e aí ele fala aqui que torna-se algo superficial e supersticioso, né, conforme a Bíblia, é bem interessante, porque agora nós vamos ler 1 Coríntios. Na verdade, assim, é uma tríade, tá? Esse argumento de Paulo. Então, o que está acontecendo? Primeiramente, eu quero trazer um conceito que é a monolatria. Tá? O que é a monolatria? É entender que somente Deus é digno de adoração. Tá? Existem outros deuses, mas eles não interferem ou também não existem, tá? Segundo essa prática da monolatria. Por quê que a gente está falando isso? Porque desde o Antigo Testamento, o povo de Israel ele era monólatra. Significa que ele adorava apenas ao Deus de Israel. Então, assim, alguns deles tinham um entendimento que, beleza, existem outros deuses, mas assim, eles não são nada comparado ao Deus de Israel. Ou também existiam outros que falavam assim, não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Então essa prática de monolatria, ela vem desde o Antigo Testamento, porque outros povos eram idólatras. Lembre-se do Egito, que para cada coisa praticamente você tinha um Deus. E os irmãos do Coríntio, eles tinham esse conceito muito bem firmado na cabeça. A questão que somente Deus ele era digno de ser adorado e que assim, outros deuses, né, ou outras práticas não faziam interferência de nada assim na vida cristã deles. E é aqui que começa uma problemática. Por quê? Na cidade de Corinto você tinha templos. E esses templos eram levados animais para os sacrifícios. E esses animais então eram servidos ali de alguma forma. E tinha algumas partes dele que até mesmo iam cair num mercado popular. Né? Ou seja, as pessoas compravam aqueles animais. E é nesse contexto aqui que Paulo está falando aos coríntios, que é a questão da comida. Então é uma questão cultural deles que estava ligado, né, à idolatria. Vamos ler então? Alguém pode ler, por gentileza, 8, primeiramente começando do verso 1. 1 Coríntios 8. 1, por enquanto. Aqui, nesse capítulo, ele vai começar a levantar qual que é o problema. No primeiro versículo, por gentileza. 1 Coríntios 8, 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Então, primeira coisa que ele vem chamar a atenção aqui. Era do conhecimento dos coríntios essa questão da monolatria que ele estava falando. Porém, esse conhecimento deles estava levando eles para um lugar errado.
E é aqui que a gente vai começar a ver para onde estava levando isso. Mostrando que nem sempre apenas o conhecimento, tá? Apenas o conhecimento é importante. Existem outros fatores também que são muito importantes. O conhecimento pelo conhecimento pode te levar também a práticas pecaminosas, ou aqui nesse contexto pode levar outras pessoas que às vezes não têm esse mesmo conhecimento que você a práticas pecaminosas. Então a gente sempre tem que ter essa humildade, que o amor, né, que é o ministério do amor. O amor a quem? Primeiro, o amor a Deus, o amor ao nosso próximo, o amor ao nosso irmão. Ele também é muito importante. E ele tem que caminhar junto com o conhecimento. Porque conhecimento por conhecimento pode levar a gente, né, a fazer algumas coisas que o texto vai mostrar aqui, que inclusive pode induzir os nossos irmãos a pecar de alguma forma. Alguém pode ler do verso 2 ao verso 7, por favor? E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então vamos lá. Primeira coisa que Paulo ele vem falar aqui é sobre essa questão da liberdade que eles estavam sentindo. Por quê? Eles tinham conhecimento sobre a questão dos ídolos e a questão de quem que era o verdadeiro Deus. Então essas pessoas estavam comendo e, assim, ok, eu tenho esse conhecimento. Só qual que era o problema? É que tinham outros irmãos que eram mais fracos na fé, que não tinham o mesmo conhecimento. E aí, ao comer aquele tipo de coisas, eles acabavam se contaminando. Então eles acabavam participando, né, ali, vamos dizer, do pecado da idolatria. Tá? E a gente vai ver que esse pecado da idolatria, ele tem também um contexto, que seria comer dentro do templo, que a gente vai ver daqui a pouco no capítulo 10. Mas esse é o problema, então, que ele está falando. Que o excesso de conhecimento daqueles irmãos de Coríntios, pelo menos de grande parte dele, estavam fazendo com que a liberdade, o senso de liberdade que eles tinham, estava prejudicando outras pessoas que não tinham o mesmo senso que ele. É a mesma coisa, por exemplo, que nós podemos aplicar aqui. A nossa igreja, ela não vê a questão da bebida alcoólica como pecado. Jesus Cristo, por exemplo, tomava vinho. O vinho no Antigo Testamento a gente via também que, né, fazia parte ali das festas, de se alegrar. Em compensação, se eu sei que tem um irmão meu que é um alcoólatra, ou é um ex-alcoólatra, ou tem problema com alcoolismo, eu não posso simplesmente chegar nele e falar, isso aí, vamos beber, uhul, ó, legal, né? Não, irmãos. Por quê? Se o álcool, ele, entre aspas, não faz a mínima diferença para mim, eu não posso dizer que para todo mundo é assim, porque às vezes é uma área de dificuldade do irmão, que é a questão da bebida alcoólica. Então, por exemplo, a nossa igreja não vê essa questão da bebida alcoólica como um pecado. Mas se você tem um antecedente de alcoolismo, um antecedente que quando você bebe, você começa, sei lá, alguma prática anterior sua pecaminosa, isso te induz, então isso para você é melhor que você não faça. É melhor que você não beba. Simples assim. Tá? Então essa já começa a primeira questão mais complicada. Você não pode pegar a sua liberdade e usar ela de qualquer maneira. Só porque você tem um conhecimento. Ou só porque aquilo ali não significa nada para você. Você não pode pegar a sua liberdade e simplesmente ferir
o seu irmão. Porque esse texto ele vai fazer justamente essa volta, que é ao amor. Alguém pode ler, por gentileza, do 8 até o final? Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Esse escandalizar aqui, não é se escandalizar no sentido que às vezes a gente conhece no português, né? Ah, meu Deus, tomei um susto, olha, né? Enfim, o Erasmo está tomando um vinho alcoólico. Não, esse escandalizar é no sentido de a sua prática induzir o outro irmão a pecar. Fazer algo que ele fazer julga que é pecado. isso, fazer algo que ele julga que é pecado. Então, irmãos, eu não posso usar a minha liberdade de uma maneira que escandalize ou faça o meu irmão pecar junto comigo, né? Porque senão eu vou estar pecando também, porque como eu disse, a lei do amor aqui à igreja e ao irmão, ela sobrevalece. Porque senão, irmãos, a gente começa aqui o conhecimento por conhecimento, cada um começa a tomar um rumo e a gente vira uma igreja totalmente desconectada. Uma igreja que às vezes não se preocupa com aquele irmão que é um pouco mais sensível em alguma questão, né? Aquele irmão que precisa de ajuda para crescer também, de alguma forma, e a gente usa a nossa liberdade só em prol nosso, né? Como pensamento às vezes, né? Eu me coloco no centro de tudo e, entre aspas, o restante não importa, desde que eu tenha aquela consciência limpa, que está tudo bem, está tudo certo, eu não preciso me preocupar com a igreja, não preciso me preocupar com os irmãos, não estou nem aí o que os irmãos vão pensar, né? Então é um pensamento que às vezes entra também. Por quê? Porque a pessoa está ensoberbecida apenas com conhecimento. Falta o amor. E a falta de amor pode levar os nossos irmãos, inclusive, a pecar. E, consequentemente, também estamos pecando. Então, essa questão de comidas sacrificadas aqui que ele levanta é em relação a isso. Você não pode usar a sua liberdade de qualquer maneira, só porque você tem o conhecimento. A gente tem que lembrar, primeiramente, o amor que nós temos que ter a Deus. E a gente viu como é que nós amamos a Deus. Não é só a gente ficar falando, eu amo a Deus. Não, é cumprindo a sua palavra. É cumprindo a sua lei, as suas ordenanças que ele deixa na Bíblia. Assim como também devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. No capítulo 9, ele continua, tá? Paulo então vem continuar com essas questões. A gente não vai ler, porque ele é um capítulo assim com perguntas em sua grande maioria retóricas, em que a pergunta ou é sim ou é ninguém, tá? E ali ele está reafirmando a questão, por exemplo, da liberdade do apostolado que ele tem para servir a Cristo. Por que isso? Os apóstolos, eles viviam uma vida itinerante, abrindo igreja, ali apoiando, tá? Então, assim, uma das formas que eles tinham era viver de doações da igreja. Então, a igreja se reunia e doava uma quantidade de dinheiro para ele. Também existia uma segunda forma de trabalho, que às vezes ele pegava ali um senhor, uma pessoa mais rica, e ele tornava-se uma espécie de servo daquela pessoa. Então ele servia a casa, ele fazia o papel ali da instrução, de um tutor. Isso era muito bem visto também. Era uma forma, né, de se sustentar. E tinha uma outra forma que era que Paulo fazia e que ele estava sendo criticado aqui, que eram trabalhos braçais. Então você imagina assim, numa sociedade daquela. É como se eles olhassem e falassem, Paulo, você tem que ser médico, advogado, né? Não, enfim, gari, essas coisas.
Como existe um preconceito na sociedade de hoje também. A gente olha o médico e coloca ele num prestígio, e às vezes a gente olha num simples recolhedor ali, né, de rua e coloca em outro. Fazer um parênteses rápido. O que acontece? Paulo era fabricante de tendas. Uhum. Para fabricar tenda, você precisa de couro. Couro envolvia animais mortos. E no contexto da lei de Moisés, quem tocava em animais mortos ficava ritualmente impuro. Então, quando Paulo ia pregar nas sinagogas, era alguém que não tinha passado pelo ritual de purificação passado em Levítico. Entendeu a questão? Sim. Essa é uma das maiores críticas sobre o trabalho de Paulo. Por tocar em coisa de animal morto. Muita gente não sabe esse detalhe. Pode seguir, professor. Então, Paulo, por trabalhar com isso que ele falou, era muito mal visto. E aí, no capítulo 9, ele vem simplesmente defender isso, falando da liberdade dele, inclusive, de servir a Cristo e de trabalhar também. E é bem interessante, porque no final do capítulo 9, ele fala assim, ó, lá no 9:27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, é bem interessante. Por quê? Porque tudo isso que ele fazia era justamente para que o evangelho não tivesse nenhum empecilho. Então, ele entendia que ele trabalhar, ele fazer esse trabalho que às vezes era considerado impuro, era considerado um trabalho que não era tão digno ou de tanto prestígio, era uma forma dele pregar o evangelho e que o evangelho atingisse também outras pessoas. E se vocês lerem o capítulo 9, ele até fala, olha, eu poderia viver de oferta. Olha, eu poderia fazer isso que outros fazem, mas eu não faço. Para que o quê? Porque eu creio que assim o evangelho, ele avança. Então, é uma outra questão também que a gente tem que analisar. Né? Porque às vezes no certo ou no errado, a gente não está vendo, por exemplo, a questão do evangelho. Às vezes a gente não está vendo, por exemplo, que um tipo de vestimenta que uma pessoa veste, ou um tipo de hábito cultural que aquela pessoa tem, na verdade é para ganhar outras pessoas. É para que o evangelho se propague. Né? Eu conheci pessoas, às vezes, que andavam assim, né, bonezão, tal, corrente, e a pessoa fazia a obra em comunidades muito simples. Então eles vestia ali meio que, vamos dizer assim, a caráter, porque ele também estava ali, ele também conversava com as pessoas, então ele tinha já um certo tato para conversar com aquele tipo de pessoa, e ele, então, né, colocava ali uma camiseta regata, né, um boné. Aquele cara é crente, com aquele boné, com aquela correntinha. Com aquela jaqueta azul, bebê. Com aquela jaqueta... Então as pessoas começavam a olhar, mas não via que, por exemplo, aquilo ali é porque ele estava inserido num meio onde ele pregava, onde ele era um missionário, e aquilo ali era justamente uma coisa também que ele usava para conversar com aquelas pessoas, para alcançar aquelas pessoas. Você imagina você entrando no meio de uma comunidade extremamente pobre, né? Gravata, sapatinho social. Né? Primeiro que provavelmente você, dependendo do lugar assim que eu já fui, acho que você não conseguiria nem andar com sapato social, né? Porque buraco, né? Enfim, coisa na rua. Então, a sua roupa às vezes não ia nem conseguir ali sobreviver naquele lugar, vamos dizer. Mas aí a gente olha as pessoas e faz o quê? Ah, não, usar tal roupa é pecado. Usar tal roupa é pecado. Ah, se vestir assim é pecado. Ah, não, você tem que ir para a igreja de tal e tal e tal maneira. Como é que a gente enxerga, né, aqui na igreja? Você não tem uma restrição de roupa, desde que a sua roupa não escandalize, né, ou seja, não leve algum irmão a pecar. Como que sua roupa pode escandalizar? Questão, por exemplo, da modéstia. Né? Vista-se de uma maneira modesta, em que não marca onde não deva marcar, em que, enfim, né, não leve o seu irmão ou a irmã a pecar. Então isso aqui vive para todos, porque o que antigamente vestir de maneira vulgar era um pecado muito mais comum nas mulheres, hoje infelizmente também está ficando muito comum nos homens. Então as roupas dos homens também estão ficando mais curtas, estão ficando mais apertadinhas, então
marcando coisas que não deveriam marcar. Assim como também, se uma pessoa chegar aqui de maneira indecente, né, cabe também não olhar, né? Também tem essa questão. Se você vê que uma pessoa ali está de uma maneira indecente, se afaste, cuide dos olhos. Por quê? Os olhos é uma coisa que nem sempre a gente cuida com tanto carinho quanto a gente cuida de outras partes. Quer ver? Ouvido. Vou cair numa outra coisa aqui também. Música secular. Então, tem uma música secular ali que não ofende a Deus, que não faz você a pecar. Não tem problema, correto? Você escutar uma música assim. Agora, se a música começa a falar ali, por exemplo, pega uma música aí cheia de pornografia, de consumo de droga, de violência, ou então que leva você a pensar numa coisa que você sabe que é pecado, torna-se pecaminoso na sua vida. Se reporta as situações do passado. Isso, se reporta situações do passado que não vão te fazer bem, não escute. E quando a gente fala na questão da música, as pessoas encaram até com uma certa naturalidade. Ah, não, beleza, tal música secular. Mas quando a gente fala de filme, rede social, né? Streams como um todo, nem sempre a gente tem o mesmo cuidado. Então a gente olha e fala assim, Deus me livre eu escutar um funk. Ah, mas aquela série ali não, o funk é proibido, né, irmão? Não, mas eu estou fazendo um paralelo, por quê? Porque existem pessoas que realmente olham e falam assim, Deus me livre ouvir um funk. E realmente, Deus o livre a gente ouvir um funk. Amém. Mas Deus nos livre também de assistir uma série com pornografia. E cena de sexo explícita. E às vezes o funk a gente filtra muito bem, né? A gente olha e fala assim, é isso aí, não, porcaria, tal, Deus me livre. Aí quando chega na cena, aí você fala assim, é só uma cena mesmo, né? Só ali, sei lá, alguns segundos. Só repete assim de vez em quando, né? Então assim, irmãos, a gente tem que levar os pecados com muita seriedade. Todos eles. Tanto que a gente escuta, quanto também o que a gente vê. E assim, agora vai mais uma opinião minha. Para mim é muito mais complicado o que você vê do que você escuta. Porque você escutar alguma coisa, você ainda tem que fazer um esforço mental para imaginar alguma coisa errada. Quando você vê alguma coisa, aquilo ali geralmente já vem pronto. Hoje, por exemplo, principalmente para nós homens, a gente tem que vigiar muito na questão dos streams, na questão também do YouTube, porque o algoritmo empurra, tá? E não precisa você dar um likezinho lá numa foto, não. 2 segundos que você parou, o algoritmo está treinado para falar assim, opa, isso interessou o Erasmo. Vamos fazer o seguinte? Empurra mais. E aí você olha e fala assim, ah não, essa foto aqui não dá nada, né? Ah não, é só um comercialzinho. E aí a sua mente vai fazendo o quê? Que a gente falou no começo da aula? Cauterizando. E aí às vezes você está vendo uma coisa totalmente assim, esdrúxula, que nem o funk, que fala tudo de maneira explícita e não mede palavras, mas você não está vendo, porque aquilo ali já está tão inserido, né, na sua mentezinha que você vai consumindo, vai, né, enfim, não tem problema. Então assim, irmãos, vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. É muito mais do que é certo ou do que é errado. Tá? Então a gente falou, por exemplo, da questão da música. E a gente vai ver na outra aula, porque essa aqui não dá tempo. A gente vai continuar essa aula aqui, porque não é porque você pode escutar música que significa que você vai numa balada. Ou não é porque você pode beber, né, um vinhozinho, que você vai tomar um vinhozinho no boteco. E isso na próxima aula a gente vai falar. Tá? A gente não dá tempo aqui, porque é um assunto bastante grande. Já para essa primeira aula aqui, eu achei que até que a gente ia conseguir avançar um pouquinho mais. Mas essa questão, irmão, do santo e do secular, né, do sagrado e do, vamos dizer assim, profano, a gente tem que entender que o nosso principal fiel, ou seja, aquilo que vai dizer mesmo que é certo e errado, é a palavra. E a gente tem que ter o conhecimento em Deus, e a gente também tem que ter o amor, primeiramente a Deus, e depois aos nossos irmãos também, para que a gente não peque e não faça os outros a pecarem
porque nós temos uma liberdade que o Evangelho nos traz e a gente usa ela de maneira indevida. Acho que você queria fazer um comentário? Pode. Eu acho que essa questão do que nós vemos na cultura do Brasil, a cultura latina, é muito complicado, porque nós temos uma cultura sexualizada e nós normalizamos a sexualidade e a sensualidade também. Então, nós tratamos como se fosse algo normal. E nós já nos permitimos estar em alguns lugares que isso é comum. Então, por exemplo, lugares onde, por exemplo, as roupas são muito curtas, as roupas são muito vulgares, não é uma questão só do calor, mas a gente percebe quando uma roupa é sensual mesmo, ou quando ela só tá ali para ser fresquinha, sabe? Uma coisa de verão. Eu acho que no Brasil e as culturas latinas, de forma geral, a gente normalizou muito o pecado da sexualidade. E isso nos filmes também é muito importante, porque a gente fala das cenas de sexo, mas às vezes passa uma cena de nudez e a gente acha que é normal, é uma nudez contextual. Só que nudez na Bíblia nunca é uma nudez, nudez nunca é... É sempre vergonha, né? Pecado. Ela vergonha sempre é está pecado. relacionada à sexualidade de alguma forma. Você não tem uma nudez separada da sexualidade, porque é através da nudez que você expressa a sexualidade. Então, a gente às vezes normaliza também a nudez, sendo que a gente não deveria normalizar. E é muito comum o cristão ficar insensível para essa área. E a gente, como você falou, critica às vezes a música, Que tá certo, que tá muito certo, muito certo. mas a gente deixa, passou uma cena de nudez, rapidinho já passa. Passou alguém com um shortinho ali, eu dei uma olhadinha. Isso acaba sendo fruto, é um problema que a nossa cultura encara e que a gente precisa se posicionar entendendo como que ela funciona, né? Entendendo como que é a cultura. E uma coisa assim que eu sempre penso, você quer ver se, né, o tipo de conteúdo que você pode estar sendo exposto e você nem vê? Se a gente pegar o celular de alguém aqui e projetar na tela e vir uma propaganda do YouTube, será que a gente se sentiria envergonhado com essa propaganda? Perante aqui todo mundo, aos irmãos, às irmãs, inclusive irmãs mais novas. Será que a gente poderia colocar aqui tranquilo, assim, de boa? Sabe? É muito séria essa questão, tá? Às vezes a nossa mente está cauterizada e a gente não está vendo. E aí uma das coisas é isso. A gente tem vergonha, por exemplo, de mostrar o nosso celular para outra pessoa. Quando vai abrir um vídeo, a gente fala assim, espera 15 segundos aí. Aí passa ali alguma coisa. Ah não, agora você pode ver aqui, ó. Não. Aí você entrega na mão da pessoa assim de boa, tá? Então, se a gente fizesse esse exercício aqui agora, se a gente pegasse o nosso projetor, ligasse o Bluetooth e falasse, irmão, vamos ver um vídeo do seu celular? Com propaganda e tudo? Ou irmã, né? Também. Pode cair também nesse contexto. E aí, será que todo mundo aqui poderia ver tranquilo, numa boa, ninguém se sentiria constrangido? Essa propaganda a gente não tem controle, né? A propaganda... Porque, por exemplo, Depende do conteúdo que você está procurando. Tem vídeo do Grande Conato que vem o livro de Mormon anunciando. Isso. O que acontece é que a propaganda ela é ditada a partir do algoritmo. O algoritmo cruza dados com os dados de interesse. Então, por exemplo, propaganda de Mormon. Ele entende que acha você... que é igreja. É religião. Ele entende que você está buscando Religião. algum conteúdo de religião, ele vai tentar em cima disso. Da espiritualidade, ideias e tal. Mas, por exemplo, quando você começa a consumir muito conteúdo, por exemplo, de dancinha de TikTok, conteúdos que tem em algum grau exposição de corpo, sensualidade, ele vai te mostrar, o padrão do algoritmo Até vai te mostrar mais. Até a propaganda vai entrar meio amarrada. Isso. Ou ele Isso. vai jogar uma propaganda para ver. Isso, ele vai- normalmente Você sempre morde vai aí. jogar. Isso, Agora, com se aqueles você cortar elementos, né? rápido, ele percebe. É. Isso, com aqueles elementos. E a Por gente exemplo, pensa também com o feed, às vezes não é nenhuma propaganda, mas se a gente abrir o feed do Instagram ou o feed do YouTube, o YouTube entrega aquilo que você procura. Se você olha no Shorts e tem muita coisa, por exemplo, só dancinha, não sei o quê, pode ter certeza que a pessoa em algum grau interagiu com esse tipo de conteúdo. por exemplo, por exemplo, eu trabalho, né, com o mercado financeiro. Então, às vezes eu preciso pesquisar alguma coisa. Então, geralmente, quando vem propaganda para mim é de day trade, pessoas ricas falando que ganharam muito dinheiro, né? Então, infelizmente existe isso, tá? Não é que o irmão é avarento, não. Não é que eu sou avarento não, mas sempre aparece lá o cara, faça sua carteira milionária, sei lá, junte 1 milhão em não sei quantos anos, é um negócio assim, né? Umas receitas mágicas meio malucas.
Então, é isso. Por exemplo, ele falando, vou procurar um vídeo do Gran Conato. Aí aparece a igreja do Mormon. Você fala assim, pô, mas nada a ver. É por quê? Porque a religião tá ali. Agora você começa a procurar, por exemplo, roupa, coisa relacionada ao corpo. Toma cuidado, tá? Porque geralmente a galera vai colocando algumas coisas junto. E se você, que nem eu falei, não precisa você interagir no sentido assim, vi os 15 segundos. Mas só de você ver ali 3, 4 e não bloquear na hora, o que ele vai entender? Opa, vou mandar mais um pouquinho, deixa eu ver aqui. E ele vai fazendo assim, tá? Até que infelizmente pode cauterizar. Isso a gente está falando, gente, propaganda do YouTube, tá? Isso assim são casos bem específicos. Mas o fato é, nós não vigiamos o nosso cotidiano. A gente não presta atenção às vezes no que a gente assiste, para onde a gente olha, ou às vezes até mesmo no ambiente que a gente poderia evitar e que nos faz pecar. Como eu falei, essa questão de ambiente a gente também vai falar bastante na próxima aula. Vai ser um tema que a gente vai explorar. Alguma pergunta? Alguma dúvida? É um assunto complicado. É difícil, mas a gente está aqui para tentar, tá bom, irmãos? Pode falar. Tá, quando a pessoa está no estado cauterizado, o que faz depois? Irmãos, para você sair da cauterização, é palavra. Primeira coisa, você tem que conhecer cada vez mais a Deus através da palavra. E também assim, oração, jejum, comunhão. Se você está numa igreja, por exemplo, que existe o discipulado mútuo, o Erasmo é um cara que fala demais. O Erasmo é um cara que fala pelos cotovelos e, enfim, nem está percebendo. Cabe a um irmão meu chegar e falar, Erasmo, você está falando demais. Cara, preste um pouquinho mais de atenção. Assim como foi dado aqui um testemunho que a pessoa falava assim, eu só falava de mim o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Alguém chegou e falou assim, irmão, você está falando demais de você, né? Será que isso não é um pouquinho de altivez, não? Então, uma das funções da igreja como um corpo é esse discipulado. E tem coisa, irmão, que é só Deus que vai te revelar, através da palavra, através da oração. Então, assim, quanto mais você cultiva as disciplinas espirituais, mais Deus ele vai expondo aquilo que tem dentro de você. Quando nós começamos a falar de pecados, como eu falei, a gente começou falando coisa grande, que todo mundo olha e fala assim, não, isso é pecado. Não tem dúvida. Agora, quando a gente vai aprofundando nas escrituras, e Jesus olha e fala assim, você tem que amar o seu inimigo como a você mesmo, porque amar amigo até o publicano faz, é onde você olha e fala, foi um pouquinho mais profundo. Uma coisa que ajuda também é o seguinte, aquela área que você está querendo vencer, você tem que procurar bons pregadores com bons estudos também. E ouvir pregações nessa área. Por exemplo, na minha vida, eu já procurei textos. Eu, quando fui sábado, vim de um ambiente profissional onde tinha que ser o primeiro. E não bastava apenas ser o primeiro, você tinha que falar que era o primeiro. Então tinha muita vanglória. Aí eu, por mais ou menos uns 6 meses, diariamente, eu li em voz alta Filipenses. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Então aí você pega trechos da Escritura e ora confessando em voz alta. Tudo isso, a nossa mente começa a ser transformada pelo poder da palavra e aí cai naquilo que Jesus falou. Vós sois libertos pela minha palavra. É um processo. Okay? Você fechou a aula? Fechei. Então eu vou dar uma emendada aqui, uma coisa importante. Veja, questão de bebida, questão de roupa. Por exemplo, às vezes você vai cruzar um irmão, uma irmã que gosta de usar cabelo comprido. Às vezes essa irmã gosta de ir para a igreja de saia. Às vezes o irmão gosta de ir para a igreja de terno. Às vezes tem irmão que gosta de guardar o sábado. Às vezes tem irmão que gosta de guardar o domingo. Qual que é a nossa questão como igreja? Irmão, isso aí para a salvação não funciona. Não tem valor nenhum para a salvação. Você entendeu? Entendi. Agora pergunta, irmão, você gosta? Pastor, eu gosto. Quer fazer? Eu quero. Fica à vontade. Agora, por exemplo, tem alguns irmãos que vêm para a igreja de bermuda.
tem irmão que na mente dele não entre para a igreja de bermuda. Esse irmão que vem para a igreja de bermuda nunca deve, na sua liberdade, obrigar o outro a fazer algo que para ele é pecado. Isso é escandalizar. Tipo, chegar, pô, você é bobo, por que você não vem de bermuda? Olha, eu venho todo culto aqui de bermuda, olha como Deus me abençoa. Só que para aquele irmão, não cabe no culto dele vir de bermuda. Essa é a liberdade cristã, é uma coisa bebida. Por exemplo, tem gente aqui que eu faço uma entrevista, eu converso com a pessoa. Se a pessoa teve problema com droga ou bebida, ela é proibida de beber aqui na igreja. Ah, por quê? Porque eu não quero. Onde que está na Bíblia? Não está na Bíblia, eu não quero. E se você quer caminhar junto aqui nessa igreja, você não vai beber. Entendeu? Aí o outro, não, ele não tem problema, ele vai cair dentro do padrão bíblico, mas ele não foi um alcoólatra. Existem pessoas que não podem jogar na loteria esportiva. Porque se ele jogar na loteria esportiva, ele vai consumir mais da metade do salário dele em jogos. Por causa do vício. Tem gente, por exemplo, que não pode conversar com uma mulher de uma maneira um pouco mais próxima. Senão, quando ele chegar em casa, ele vai abrir o computador e vai para a prostituição no computador. Então, cada caso é um caso, respeitando-se a liberdade e entendendo pelo bom senso, e entendendo tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que serve para edificação como critério, você vai traçar os padrões para o culto pessoal cristão de cada um. Existe o culto coletivo e existe a prática pessoal. Como eu costumo brincar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? Então qualquer dúvida, venha conversar, pergunte. Em alguns casos é necessário um discipulado mais estreito. Em alguns casos a coisa se resolve de uma maneira mais simples. Entendeu? Mas tudo com bom senso, guiado pelo Espírito Santo e no princípio do amor, que nem o professor falou. Nós vamos explorar melhores sistemas. Amém? Pode cortar a palavra.